O Instituto Nacional de Estatística confirmou esta quarta-feira que a economia portuguesa cresceu 0,4% no primeiro trimestre do ano face ao último trimestre do ano passado, um abrandamento face aos últimos 3 trimestres. Em comparação com o mesmo período de 2017, a economia cresceu 2,1%, o pior registro do último ano e meio. Os números são iguais aos avançados na estimativa rápida divulgada a 15 de maio pelo INE. De acordo com o Instituto, este abrandamento explica-se com o contributo negativo da procura externa líquida dirigida à economia portuguesa, que foi negativo em cerca de 0,3 pontos percentuais do PIB, quando no final do ano passado havia contribuído positivamente em 0,5 pontos percentuais. O que mais contribuiu para este resultado foi o aumento das importações de bens e serviços, já que as exportações estagnaram. O resultado acabou por não ser mais negativo porque a procura interna deu um contributo significativamente mais positivo do que aquele que se verificou na parte final do ano, mesmo com a aceleração do consumo típica do período festivo. De acordo com o INE, a procura interna deu um contributo positivo de 0,8 pontos percentuais do PIB, mais 0,5 pontos percentuais que nos últimos 3 meses de 2017, em resultado da aceleração tanto do consumo privado, como do investimento. No primeiro trimestre deste ano, as famílias portuguesas aumentaram os seus gastos em bens não duradouros e serviços, e ao mesmo reduziram as compras de bens duradouros, algo que tem vindo a acontecer especialmente nos gastos nas compras de automóveis, tal como se vê na comparação em termos homólogos, levando o consumo privado a crescer 0,8%, o dobro do ritmo de crescimento verificado na parte final do ano passado. Já o investimento total cresceu 1,1%, um resultado significativamente melhor que o conseguido entre outubro e dezembro do ano passado, quando estava estagnado, em termos trimestrais. No mesmo sentido, o emprego continuou a crescer de forma robusta. Nos 3 primeiros meses do ano a economia criou mais 50,2 mil empregos, dos quais 37,9 mil são empregos remunerados. Em termos homólogos, o emprego terá crescido 3,1%, com mais 149,3 mil empregos entre o primeiro trimestre de 2017 e o mesmo trimestre deste ano. Em termos homólogos, a economia portuguesa cresceu 2,1%, um resultado positivo em termos históricos, mas não tanto para o passado recente. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, este é o pior crescimento homólogo desde o terceiro trimestre de 2016, ou seja em ano e meio, quando a economia portuguesa crescia em termos homólogos 2%, ou seja em ano e meio. A comparação entre os 2 primeiros trimestres de cada um dos anos, 2017 e 2018, oferece uma visão mais equilibrada no que diz respeito aos fatores específicos que afetam os diferentes períodos do ano, mas as justificações para o abrandamento não são muito diferentes. Neste caso, as exportações, em vez de estagnarem, crescem, mas a um ritmo inferior, e o abrandamento verificado é superior ao abrandamento que se verificou no crescimento das importações. Também aqui o resultado podia ser pior, não fosse o crescimento do consumo final, mesmo com as famílias a comprarem menos bens duradouros, neste automóvel, já que nos restantes até terá havido mais compras, e do investimento.